Com linha de passe, vamos falar agora das partidas do Santos, que acabou agora há pouco e o Santos acabou perdendo para o América Mineiro 1-0, mas o São Paulo venceu e venceu muito bem o Red Bull Bragantino 3-0, jogando no Morumbi, jogando muito bem. A gente está mostrando já aí o São Paulo, os melhores momentos de São Paulo também, de São Paulo e Red Bull Bragantino, e também vamos mostrar do Santos, que acabou perdendo para o América. Quem é que os dois times se encontram? Santos e São Paulo estão no meio da tabela. Quem apresenta hoje o melhor futebol? O São Paulo, para mim, apresenta um futebol melhor há algum tempo, só que hoje o resultado conseguiu combinar ali com o desempenho do brasileiro. E acho que o resultado de hoje, ele anima menos pela tabela e mais pelo futuro que esse time pode te entregar em jogos importantes, como, por exemplo, semifinal, Sul-Americana, recuperação, o jogo que foi. Um São Paulo interessantíssimo ao travar um Red Bull Bragantino no início do jogo, ao conseguir ganhar um embate físico no meio do campo, ao conseguir entender a dinâmica do jogo e criar com o Reinaldo pela ponta, onde tem qualidade, e depois ter tranquilidade para resolver no segundo tempo. Diz muito mais sobre o futuro do que exatamente a subida na tabela de agora. Nunca achei que a pauta de São Paulo fosse uma briga contra o rebaixamento, só que o resultado precisava acompanhar o desempenho. Isso não aconteceu muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Hoje ele acompanhou. E acho que anima por uma questão de confiança das peças que foram bem hoje, uma boa exibição que vinha faltando num Campeonato Brasileiro e do que vem pela frente em semanas que podem ser decisivas. E Igor Vinícius, de novo, jogando bem, marcando gol. É um lateral que dá muita profundidade para o São Paulo, que casa muito bem com a proposta de jogo do Rogério Ceni. Para mim, o Igor Vinícius no São Paulo teve muitos bons momentos que acabaram sendo ofuscados por falhas, por instabilidades, por oscilações que são normais de todos os jogadores. Um jogador subvalorizado até pelo São Paulo. Se a gente analisar ali passo a passo, frame a frame, o que cada jogador fez, o Igor Vinícius entregou mais para o São Paulo do que o Daniel Alves. Jogando como lateral. Expectativa e realidade, no caso, né? Não, e custo-benefício, tudo isso que se esperava do Daniel. E é um lateral que tem sido muito bem aproveitado pelo Rogério Ceni, usado essa característica ofensiva dele, assim como ele usa do Reinaldo. Então, o São Paulo hoje tem 2 assistências do Reinaldo e um gol do Igor Vinícius. O São Paulo que trabalha bem pelos lados e tem participação especial do Luciano, que não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas foi um jogo participativo, algo que vinha faltando no Luciano e retomou nos últimos 10 jogos, voltou a ser um jogador importante para o São Paulo. São Paulo se reencontrando como equipe. Esse time hoje do São Paulo tem uma identidade de jogo já estabelecida, precisa ser mais copeiro, precisa ser um São Paulo que joga esse futebol, que consegue transformar as chances que cria em gols, também nos torneios de mata-mata, acabou sofrendo mais do que o previsto contra o Ceará e tem a chance agora contra o América, que venceu o Santos, o América que vem embalado, 4 vitórias consecutivas no Brasileiro, de mostrar que esse volume de jogo, que essa identidade estabelecida pelo Rogério, pode dar frutos de resultado e resultado com título, que é o que o torcedor espera. Qual é a luta? Qual é o objetivo de Santos e também do São Paulo? Eu vou colocar Santos já, André, para a gente já falar das 2 equipes. É interessante a sua pergunta. Então, falando primeiro do São Paulo, Marcelo, eu estou de acordo com o Pedro quando ele diz eu não acho que o São Paulo deve ser incluído numa conversa sobre rebaixamento, porque eu acho que tem muitos times que são piores, tem muitos elencos que são piores que o do São Paulo. Mas a campanha do ano passado foi muito ruim também, de maneira incompatível com o que era a capacidade do elenco de forma, assim, conhecida e clara. André, eu diria até que pelo desempenho, pelos jogadores que tem, o São Paulo não é time de meio de tabela. Pois é. É para pensar mais alto. Agora, a vitória de hoje ela é importante, na minha opinião, porque, embora eu concorde que não há outra opção a não ser investir nas Copas, e o São Paulo não tem profundidade de elenco para tratar todas as suas frentes com a mesma intensidade, com a mesma força. Se o São Paulo não ganha hoje, ganhando hoje, o São Paulo está na metade da tabela. Se o São Paulo não ganha hoje, o gosto ia ficar ruim, né? As cornetas iam soar, e embora nas Copas o São Paulo esteja bem posicionado para prosseguir, para se aproximar de uma decisão de troféu, e eu falei isso no Sport Center, vou repetir aqui. Se o São Paulo chegar a uma final de Copa, e mesmo que não ganhe, a temporada, em relação ao que essa equipe e o trabalho que o Rogério faz, ela pode ser considerada bem-sucedida. São Paulo não precisa ser campeão. Se chegar a uma das finais,
talvez chegue às 2, não sei, né? Mas é óbvio que a chance que o São Paulo tem de dar ao seu torcedor um momento para ser lembrado está na Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil, creio eu, mais na Sul-Americana né? do que na Copa do Brasil. Mas se isso, mesmo que isso aconteça e a campanha no Campeonato Brasileiro for aquela campanha claudicante, de meio para baixo, o clima e a leitura não serão bons. O problema é grande, a pressão aumenta demais. E eu estou falando tudo isso concordando que eu sou um defensor do Campeonato Brasileiro, eu sou um defensor que os clubes não podem abandonar o Campeonato Brasileiro, Sim. Mas também eu sou obrigado a entender que, na atual circunstância do São Paulo, o elenco que o São Paulo tem, não há outra alternativa a não ser privilegiar Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Por isso que a vitória de hoje é importante para manter uma situação segura. Porque se você fica de 10º para baixo e a zona do rebaixamento começa a ficar ali no mesmo lugar onde a torcida olha para a classificação e os últimos estão ali junto com o São Paulo, já começa a sofrer. É muito ruim. É muito. E só para eu terminar, o campeonato do Santos, com tudo que está acontecendo, com tudo que já aconteceu, com tudo que está acontecendo e a capacidade do elenco, é um campeonato de meio para cima também. Por incrível que pareça. Mesmo com a derrota de hoje, décimo primeiro e tal, também é um campeonato para pensar em Sul-Americana e não, como se disse durante tanto tempo, evitar rebaixamento. Eu não acho que seja para isso. Breler, rapidinho para a gente ir para o intervalo. A situação do São Paulo era para estar bem melhor. Se não fossem os vacilos que o São Paulo deu jogando em casa, entre os times que estão lutando na parte de cima da tabela, a gente espera que o São Paulo lute ali, São Paulo que tem a pior campanha como visitante. Então, jogando no Morumbi, onde sempre tem apoio, o São Paulo perdeu pontos para a Juventude, para o Ceará, perdeu pontos para o Goiás em jogos que tinha uma condição muito favorável. Então, se o São Paulo não tivesse dado esses vacilos, estava olhando para cima da tabela numa situação mais confortável para colocar energias nas Copas. Colocar energias na Copa, nas Copas, este é o caminho do São Paulo ou pode ser prejudicado no Campeonato Brasileiro, pensando muito em Copas? Já tem sido prejudicado no Campeonato Brasileiro e continuará sendo prejudicado porque, como já disse aqui o André, não tem profundidade de elenco para acompanhar as 3 competições. Eu acho muito perigoso que ele continue assim. Gosto das ideias ofensivas do Rogério Ceni, mas eu não sou um fã desse time do São Paulo. Acho que é um time ainda muito irregular. Apresenta irregularidades dentro dos jogos e, consequentemente, nas competições. Melhorou nas últimas semanas porque diminuiu o número de gols sofridos. Hoje não sofreu gol. Ele vinha sofrendo 2, 3 jogos por jogo, se a gente voltar ali 2, 3 semanas. Melhorou um pouco o desempenho defensivo. Mas eu não consigo ver esse São Paulo, eu não coloco esse São Paulo na mesma página dos melhores times do campeonato. Se a gente comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, até com o Atlético Mineiro, que imagino vai resgatar um pouco do seu futebol com o Cuca, não vejo o São Paulo ali. Num segundo pelotão, talvez, se não tivesse tão dividido. Outros clubes estão menos divididos, estão mais concentrados no Campeonato Brasileiro e estão tendo desempenhos melhores. Até alguns que não estão tão concentrados assim, como o Atlético Paranaense. Que também está em 3 competições, como o Fluminense, que está em 2, que tem jogado melhor no Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo ainda é muito irregular e eu não sinto confiança nele em nenhuma das competições. Ele está indo, mas ele se classificou por um fiapo contra o Ceará, que é a disputa de pênalti. Tem de se concentrar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro ou é coisa demais para resolver? Não. Eu acho que se você precisa dar uma resposta dentro da sua realidade em relação à Copa, a final, a se posicionar de acordo com a sua grandeza. O Campeonato Brasileiro, por tudo que o Eugênio conta, eu discordo em parte, mas no grosso que ele conta, o São Paulo não vai brigar por título, não vai brigar por G4, talvez um G6, a depender. Não adianta colocar toda essa energia em algo que vai te levar no máximo a uma Libertadores e ser questionado porque você não foi a uma final de Copas. Só sobre a irregularidade, eu acho que o São Paulo não é isso tudo que falam e você falou, porque o São Paulo poucas vezes foi completo para ser medido como tal. Hoje, como ele tem um ataque com as peças talvez principais, como ele tem os laterais podendo jogar junto, quando ele começa a sofrer menos, com tantos problemas que impedem o Rogério de escalar, seja de sequência, de lesões, de foco em outras competições. Mas isso está na questão do elenco. Sim, é a profundidade do elenco. Só que esse São Paulo, quando pode jogar, me agrada. Só que quando você tem 4, 5, 6 problemas da rodada, eu acho que sim, vai oscilar dentro do jogo, vai ser irregular. Hoje ele não é regular, hoje ele não oscilou. Hoje ele foi bem no primeiro tempo para travar, foi melhor ainda no segundo para criar e fazer o resultado. Marcou e jogou.
Uma das raras vezes que teve, talvez, as suas principais peças. E quando você... Quer dizer que isso tem que ir pro intervalo. Peraí, intervalo. Isso quer dizer que é um São Paulo cheio de problemas com um monte de competição, ou seja, se vira Rogério Ceni. Break, Marcela que o André tá Pudelas, que é pra pedindo. chamar o break. A gente volta já.